Meu nome é Carla, tenho 38 anos e o dia em que minha própria família tentou me roubar começou como um dia qualquer, com o cheiro de café passando na cozinha da minha mãe e a voz da minha cunhada Viviane reverberando pelo corredor como se aquela casa já fosse dela. Era uma segunda-feira de março, 3 semanas depois do enterro da minha mãe. Eu ainda dormia no quarto que foi meu a vida inteira. Ainda acordava esperando ouvir os passos dela no corredor às 6 da manhã. Ainda esquecia, por alguns segundos toda manhã, que ela não estava mais aqui. E foi exatamente nesse estado, de luto, de cansaço, de vulnerabilidade, que meu irmão Rodrigo entrou no quarto com uma pilha de papéis na mão e um sorriso que eu não conseguia definir se era carinho ou alívio. Carla, a gente precisa resolver a questão do inventário, ele disse, colocando os documentos na cama sem pedir licença. O advogado preparou tudo. Você só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Viviane estava parada na porta, com aquele sorriso dela, o que eu aprendi a chamar de sorriso de vitória, porque era sempre o mesmo sorriso que ela usava quando conseguia alguma coisa. Braços cruzados, olhos vasculhando o quarto da minha mãe, como se já estivesse decorando mentalmente. O que eles não sabiam é que aqueles papéis, que eu quase assinei sem ler, tonta de cansaço e de dor, continham minha assinatura, já antes de eu ter assinado qualquer coisa, e que eu tinha levado uma cópia para um advogado no dia anterior. Se você já sentiu que a pessoa que deveria ser seu lar virou sua maior ameaça, fica comigo. Porque o que aconteceu nos meses seguintes foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado, e também além de qualquer coisa que Rodrigo e Viviane tinham calculado. Eu e Rodrigo crescemos naquele apartamento no Tatuapé. 2 quartos, um banheiro, sala com sofá de veludo verde que a minha mãe, Dona Helena, dizia que ia durar para sempre. E durou. Aquele sofá viu tudo. As brigas de infância, os aniversários de dezembro, as noites em que meu pai ainda estava vivo e a gente assistia jornal junto. E depois, as noites em que ele não estava mais e a minha mãe assistia sozinha, com o volume um pouco mais alto do que o necessário. Rodrigo e eu fomos criados iguais. Isso é o que eu acreditava. Minha mãe trabalhava como caixa de supermercado durante anos, estudou à noite para terminar o ensino médio e fazia questão de dizer que os 2 filhos tinham o mesmo valor. Não tinha favorito. Não tinha predileto. Quando eu tinha 12 anos e Rodrigo 16, meu pai faleceu de infarto. E foi aí que a nossa dinâmica mudou, de um jeito que eu só fui entender muito depois. Rodrigo passou a se sentir o homem da casa. Minha mãe, por amor e por culpa da ausência do pai, cedeu demais para ele. Deixava ele decidir coisas que não eram decisão dele. Deixava ele falar mais alto. Deixava ele ocupar mais espaço. Eu era a caçula. Eu era a menina. Eu que cuidava da minha mãe quando ela ficava doente. Eu que levava ela nas consultas. Eu que ficava no hospital com ela quando precisava de exame. Rodrigo aparecia, ficava meia hora, dizia que tinha reunião no trabalho e sumia. E eu entendia. Ou fingia entender. Viviane entrou na vida do meu irmão há 10 anos. Ela veio de Campinas. Dizia que tinha se formado em administração. Trabalhava em uma empresa de contabilidade. Bonita, articulada, sabia exatamente o que dizer para cada pessoa. Na primeira vez que eu a vi, ela me abraçou como se já me conhecesse há anos e disse: "Finalmente te conheço. O Rodrigo fala tanto de você." Levei alguns meses para perceber que Rodrigo nunca tinha falado de mim para ela. Eu sabia porque ele mesmo me disse uma vez sem querer: "Você e a Vivi vão se dar bem." Ela é do tipo que gosta de todo mundo. Todo mundo. Não especificamente de mim. Eles casaram 2 anos depois de se conhecerem. Cerimônia simples, só família, porque não queriam gastar dinheiro à toa. Minha mãe pagou o buffet. Eu não soube disso no dia. Fiquei sabendo meses depois, por acidente, quando vi o extrato bancário da minha mãe numa visita e vi a saída de R$ 8.400 com a descrição buffet casamento. Quando perguntei, ela desconversou. "Ah, filha, eu quis fazer isso. É presente de casamento." Achei estranho, mas deixei passar. Foi a primeira vez que deixei passar. Os primeiros sinais de que Viviane tinha um projeto, não uma família, um projeto, foram sutis demais para eu reconhecer na época. Ela começou a aparecer mais na casa da minha mãe. A princípio eu achei bonito. Pensei que ela estava criando vínculo com a sogra. Depois percebi que toda visita dela terminava com alguma coisa. Uma decisão tomada sem me consultar. Um plano feito. Uma informação que eu ficava sabendo por último. A Vivi disse que a mãe deveria mudar os armários da cozinha. Rodrigo me disse um dia ao telefone: "Que armários? Quem vai pagar isso? A gente contribui todo mês para a mãe."
Rodrigo, eu pago a conta de luz, o condomínio e o plano de saúde dela faz 6 anos. Silêncio do outro lado. Também é uma forma de contribuir, ele disse, e desligou. Aquela frase ficou dentro de mim por semanas. Uma forma de contribuir. Como se o que eu fazia fosse menos real, menos válido, menos suficiente do que o que eles faziam. Tem uma cena que eu lembro com precisão de detalhes, como se tivesse acontecido ontem. Era julho de 2018. Minha mãe tinha acabado de sair de uma cirurgia de hérnia. Coisa simples, ambulatorial, mas que para uma mulher de 66 anos com diabetes era motivo de atenção. Eu tinha ficado o dia inteiro no hospital com ela, desde as 6 da manhã. Às 8 da noite, quando ela já estava no quarto de recuperação com os olhos fechados, meu celular vibrou. Era Rodrigo. Como está a mãe? Bem. A cirurgia correu bem. Ela está descansando. Ótimo. Então você pode ir embora? A Vivi quer dar uma passada para visitar. Olhei para a minha mãe dormindo, para o soro no braço dela, para o bip do monitor cardíaco. Eu prefiro ficar aqui mais um pouco. Carla, não precisa de 2 pessoas. A gente dá conta. Eles chegaram às 9 da noite. Ficaram 40 minutos. Tiraram uma foto com minha mãe ainda sonolenta, cabelos bagunçados do travesseiro, que Viviane postou no Instagram com a legenda: visitando a sogra operada. Família em primeiro lugar. 342 likes. Eu não estava na foto. Aquilo não me machucou tanto na época. O que me machucou foi o que a minha mãe disse no dia seguinte, quando eu levei café da manhã para ela. A Viviane ficou tanto tempo aqui ontem. Que atenciosa. Ela tinha dormido enquanto eles estavam lá, mas a narrativa que ficou na cabeça dela era a que Viviane tinha construído. A primeira humilhação de verdade aconteceu no Natal de 2019. Não foi a maior, foi a que me abriu os olhos. Chegamos na casa da minha mãe por volta das 11 da manhã. Minha mãe já tinha preparado o tender, a farofa, o arroz com passa. Ela adorava cozinhar para a família, mesmo quando estava cansada, mesmo quando os joelhos doíam. Era a linguagem de amor dela, comida. Viviane chegou meia hora depois de mim, com uma sacola da Copenhagen e um sorriso de quem está dando um presente especial. Entrou na cozinha, olhou para a mesa que minha mãe tinha passado a manhã inteira preparando e disse, alto o suficiente para eu ouvir do corredor: Dona Helena, no próximo ano a gente pede marmita gourmet. Fica mais prático e você descansa. Minha mãe riu. Mas eu vi que o riso não chegou nos olhos. Na hora do almoço, Viviane dominou a mesa. Ela tinha uma capacidade impressionante de transformar qualquer assunto em um monólogo sobre ela mesma. A promoção que ela tinha recebido, o apartamento que eles estavam pensando em comprar, a viagem para Porto de Galinhas planejada para fevereiro. Rodrigo concordava com tudo, completava as frases dela, ria nas horas certas. Minha mãe me olhava às vezes, eu sorria de volta. Na hora da sobremesa, quando eu me levantei para ajudar a tirar os pratos, Viviane disse para o meu irmão sem abaixar o volume: Rodrigo, você viu que a Carla ainda mora de aluguel? Essa fase de aluguel sem perspectiva tem que acabar em algum momento, né? Eu estava de costas, segurei o prato com força. Cada um no seu tempo, minha mãe disse, firme. Claro, claro, Viviane respondeu. Só acho que com 35 anos já dava para ter um caminho mais definido. Eu me virei, olhei direto para ela. Ela estava mexendo no celular, sem nem levantar a vista. Não disse nada. Voltei para a cozinha, fiz a louça, e enquanto passava a esponja nos pratos da minha mãe, ouvi Viviane do outro cômodo dizendo para Rodrigo: ela é sensível demais. Qualquer coisa ela fica encucada. Eu estava planejando minha reação. Ainda não sabia disso, mas estava. O aniversário de 70 anos da minha mãe, em agosto de 2021, foi onde aconteceu a segunda humilhação. Pública, calculada, fria. Minha mãe queria uma festa pequena, uns 20, 30 convidados, família próxima, algumas amigas do bairro, a tia Lourdes que morava em Santo André e era a irmã mais velha dela. Eu organizei tudo, reservei o salão do condomínio, fiz o bolo, cuidei das decorações. Cheguei cedo para montar tudo. 2 horas depois, Viviane chegou com Rodrigo e, sem perguntar nada, começou a rearrumar as mesas. Fica melhor assim, ela disse, movendo o centro de mesa que eu tinha feito com flores do campo. Aquele jeito estava desproporcional. Eu olhei para ela. Eu montei daquele jeito de propósito, Viviane. É, mas ficou um pouco amador.
Assim fica mais elegante. Minha tia Lourdes estava do meu lado. Ela me deu um aperto discreto no braço. Na hora dos parabéns, enquanto todo mundo cantava, Viviane ficou do lado da minha mãe segurando a câmera. As fotos da festa, todas, com Viviane ao lado da aniversariante, como se fosse ela a filha. Eu apareço em 2 fotos daquele dia. Em uma delas, estou de costas, mas a pior foi no discurso. Rodrigo pegou o microfone e fez um discurso emocionado para a minha mãe. Lindo até. Falou da infância, do sacrifício dela, do quanto ele amava ela. E então virou para a plateia e disse: "E eu quero agradecer também a minha esposa Viviane, que é o pilar da nossa família hoje, que cuida da nossa mãe como se fosse filha." Minha mãe me olhou. Eu estava sorrindo. Por fora. Por dentro, alguma coisa tinha quebrado. A reunião sobre a herança foi marcada por Rodrigo, 1 mês depois que minha mãe foi diagnosticada com câncer de ovário, em estágio 2, em outubro de 2022. Eu ainda estava processando o diagnóstico quando ele me ligou e disse que tinham marcado uma reunião com um advogado para organizar as coisas enquanto a mãe ainda está bem. Ainda está bem? Eu repeti. Carla, é prevenção. A gente tem que pensar no futuro. Aquela reunião aconteceu na casa da minha mãe, em novembro, numa tarde de sábado. Eu cheguei e tinha um advogado sentado na sala, um homem de uns 50 anos, terno cinza, pasta de couro. Minha mãe estava no sofá de veludo verde, com a expressão de quem foi convocada para uma reunião que não pediu. O advogado explicou que eles tinham preparado um planejamento patrimonial. O apartamento seria transferido para Rodrigo e Viviane em vida, por doação, para evitar o processo de inventário mais tarde. Eu receberia uma compensação financeira de R$ 45 mil. O apartamento valia R$ 420 mil na época. Mas a mãe ainda está viva, eu disse. Por que estamos discutindo isso agora? É uma medida de proteção para ela. Viviane respondeu antes do advogado. Assim, o patrimônio fica protegido de qualquer eventualidade. Eu olhei para a minha mãe. Ela estava olhando para as próprias mãos. Mãe, você quer fazer isso? Ela demorou um segundo. Filha, eles disseram que é melhor assim. Eles disseram. Não assinei nada naquele dia. Disse que precisava ler os documentos com calma. Rodrigo ficou tenso. Viviane sorriu, aquele sorriso de vitória, e disse: "Claro, você tem todo o tempo do mundo." Peguei os documentos, fui embora, e no caminho de volta para casa, no metrô, comecei a ler. E foi aí que eu vi. Na página 7 do instrumento particular de cessão de direitos, havia uma assinatura com o meu nome. A data era 3 dias antes daquela reunião. Eu tinha assinado um documento, sem ter assinado nada. Fui direto para casa e fiquei 3 horas olhando para aquela assinatura. Comparei com a minha. Era parecida. Quem não conhecia minha letra poderia confundir, mas não era minha. A inclinação estava errada. O M do meu sobrenome, Medeiros, eu sempre faço com um ângulo específico. Ali estava diferente. No dia seguinte, liguei para o Dr. Marcos Augusto, um advogado que tinha sido recomendado pela minha amiga Patrícia, que tinha passado por uma disputa de herança 2 anos antes. Fui ao escritório dele com os documentos debaixo do braço. Ele leu tudo, fez anotações, ficou em silêncio por uns 10 minutos. E então, me olhou. "Não assine mais nada", ele disse. "Junte provas e procure um perito imediatamente." "O que aconteceu?" eu perguntei. Ele virou o computador na minha direção e apontou para um parágrafo no meio do documento que eu nunca tinha visto antes. "Essa assinatura aqui", ele disse, batendo o dedo na tela, "é a sua?" Me aproximei. Era meu nome. Era minha assinatura. Ou pelo menos, era algo muito parecido com ela. "Não", respondi, sentindo a voz sair diferente, mais fina. "Eu nunca assinei isso." "Eu sei." Ele fechou o notebook devagar, como quem fecha uma prova de crime. "Porque se você tivesse assinado, você teria cedido sua parte da herança de forma voluntária, sem direito a contestar, sem direito a nada." O silêncio que se instalou naquele escritório foi o tipo de silêncio que você sente no peito, não nos ouvidos. "Quando isso foi feito?" consegui perguntar. Ele olhou para a data no canto do documento. 3 semanas antes da minha mãe morrer. Sentei de volta na cadeira. Minha mãe tinha falecido em janeiro daquele ano, 3 meses depois do diagnóstico. O câncer avançou mais rápido do que os médicos esperavam. Eu tinha passado aqueles 3 meses ao lado dela, nas quimioterapias, nos exames, nas noites de dor. Rodrigo aparecia nos fins de semana. Viviane mandava mensagem perguntando como estava. E durante aquele tempo todo, enquanto eu cuidava da minha mãe, alguém tinha falsificado a minha assinatura em um documento que me tirava todo o direito à herança dela. Dr. Marcos me explicou. O documento, se fosse aceito como legítimo, funcionaria como uma renúncia antecipada.
Eu estaria abrindo mão da minha parte do inventário antes mesmo de ele ser aberto. Seria praticamente impossível contestar depois, porque eu teria concordado voluntariamente. Isso é crime, ele disse. Falsidade ideológica, fraude processual, dependendo de como for provado, pode configurar estelionato. Respirei fundo, mais fundo ainda. O que eu preciso fazer? Primeiro, um laudo grafotécnico. Uma perita vai comparar essa assinatura com as suas originais e vai dizer com precisão técnica que não foi você quem assinou. Segundo, a gente abre uma contestação no inventário antes que eles registrem qualquer coisa em cartório. Terceiro, ele fez uma pausa, me olhou com cuidado. Você precisa estar preparada para o que vai vir, porque quando você enfrentar isso, a família vai rachar. Já estava rachada. Só que eu era a única que sabia disso. Saí do escritório com uma lista de tarefas e uma clareza que eu não tinha há meses. Por fora, calma. Por dentro, cada engrenagem girando. Se você já ficou quieta enquanto a dor gritava dentro de você, se já segurou o sorriso enquanto por dentro queria desabar, deixa um like nesse vídeo agora, porque você entende o que eu estava sentindo naquele momento. E se você quer saber como essa história terminou, inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que aconteceu a seguir foi além de qualquer coisa que Rodrigo e Viviane tinham calculado. Me conta nos comentários, você ficaria em silêncio ou partiria para o confronto imediato? Eu fiz uma escolha, e não me arrependo. Nos dias seguintes, fiz o que o Dr. Marcos orientou. Fui metódica, fui silenciosa e fui mais inteligente do que eles esperavam que eu fosse. O primeiro passo foi a doutora Sandra Calixto, perita grafotécnica indicada pelo próprio escritório do advogado. Mulher de umas 55 anos, cabelos curtos, óculos de aros finos, que falava como quem não tem dúvida sobre nada, porque passou 30 anos desenvolvendo exatamente esse tipo de certeza. Ela recebeu os documentos sem comentário, analisou as assinaturas com uma lente de aumento, anotou coisas numa planilha que eu não conseguia ler de onde estava sentada. Você tem documentos pessoais com sua assinatura ao longo dos anos? Ela perguntou. Trouxe CNH, carteira de trabalho, contratos de locação, declaração de imposto de renda. 6 documentos diferentes, assinados em momentos diferentes da minha vida. Ela passou 3 dias analisando. No 4º dia, me ligou. A assinatura no instrumento de cessão não é sua, ela disse direto, sem rodeio. Há inconsistências na pressão da caneta, na angulação das letras iniciais e na forma como você executa o M do seu sobrenome. Quem falsificou estudou sua assinatura, mas não o suficiente. Vou emitir o laudo formal. Agradeci. Desliguei. Fiquei parada por um momento na minha cozinha, com o telefone ainda na mão. Eles tinham estudado minha assinatura. Tinham pego algum documento meu, provavelmente da casa da minha mãe, onde eu sempre deixava cópias de documentos para emergências, e tinham praticado minha assinatura para me roubar. O segundo aliado que eu precisava era alguém de dentro da família, alguém que tivesse visto coisas, ouvido coisas e que tivesse coragem de falar. Pensei imediatamente na tia Lourdes. Minha tia Lourdes tinha 72 anos, morava em Santo André e tinha a língua mais afiada da família. Mas afiada no sentido de honesta, não no sentido de cruel. Ela e minha mãe eram próximas, falavam por telefone toda semana, e ela nunca gostou de Viviane. Não de um jeito vocal ou dramático, mas daquele jeito silencioso de quem observa e sabe. Fui a Santo André numa quinta-feira à tarde. Sentamos na varanda dela com café e biscoito de polvilho e eu contei tudo, tudo mesmo. O documento, a assinatura falsa, o advogado, a perita. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 30 segundos. Sua mãe me disse uma coisa 3 dias antes de morrer, ela falou então. Eu não sabia se contava para você porque não queria te machucar. Esperei. Ela disse que o Rodrigo tinha pedido para ela assinar uma procuração, dando poderes para ele e para a Viviane administrarem o apartamento, que era para facilitar as coisas. Ela assinou porque estava com medo de deixar tudo desordenado, mas depois ficou arrependida. Me ligou e disse, Lourdes, eu acho que fiz uma besteira. Meu coração foi para o estômago. Ela chegou a revogar essa procuração? A tia Lourdes abanou a cabeça. Não sei. Ela queria conversar com um advogado, mas ficou fraca muito rápido. Você sabe como foi o final. Eu sabia. Sabia demais. Tia Lourdes, eu disse, se eu precisar de você para depor, você consegue? Ela me olhou como se eu tivesse perguntado uma coisa óbvia. Filha, eu fui testemunha de casamento da sua mãe. Fui madrinha do seu batizado. Você precisa perguntar? Saí de Santo André com um aliado de peso, com a informação sobre a procuração, que o doutor
Marcos depois descobriu que não tinha sido revogada em cartório, mas que tinha sido feita quando minha mãe já estava sob pressão psicológica clara e com alguma coisa mais importante do que qualquer documento: a certeza de que a minha mãe tinha percebido. No final, ela tinha percebido. Enquanto eu preparava minha estratégia, Rodrigo e Viviane continuavam a vida deles com a confiança de quem acha que o jogo já está ganho. Eu sabia disso porque Rodrigo me ligava de vez em quando para saber como eu estava, e nessas ligações ele invariavelmente escorregava alguma coisa. A gente está pensando em reformar o apartamento da mãe, ele me disse numa dessas ligações em abril. Derruba uma parede, abre a cozinha para a sala. Você sabe como eu sempre quis fazer isso. Você já abriu o inventário, Rodrigo? Perguntei calmamente. Uma pausa. Está em processo. Não disse mais nada. Outra ligação. 2 semanas depois. Dessa vez, Viviane estava junto. Eu conseguia ouvir a voz dela ao fundo. Carla, você já procurou um advogado para o inventário? Porque se você não tiver representação, o processo vai seguir sem você. E pode demorar mais. Era quase cômico. Quase. Estou cuidando disso, respondi, porque a gente tem um advogado de confiança que pode te orientar se precisar. Estou cuidando disso, Viviane. Silêncio do lado delas. Depois, Rodrigo voltou. Tá bom, Carla. A gente só está tentando ajudar. Larguei o telefone na mesa e fiquei olhando para o teto. O que me perturbava naquelas ligações não era o que eles diziam, era o tom. A leveza, a normalidade absoluta com que eles tratavam tudo, como se não tivesse acontecido nada, como se eu fosse uma peça de um jogo que eles controlavam e que podia ser movida a qualquer momento. A Viviane me perguntava sobre advogado com o mesmo tom com que perguntaria sobre o tempo, como se a minha eventual derrota fosse uma eventualidade administrativa, não algo que envolvia a memória da minha mãe e 38 anos da minha vida. Mas havia uma rachadura que eu conseguia perceber, pequena, nas bordas. Rodrigo tinha começado a ligar mais do que o habitual. Antes, quando me ligava, era direto. 15 minutos. Assunto tratado. Tchau. Agora as ligações se prolongavam. Ele divagava, às vezes ficava em silêncio no meio de uma frase. Uma vez ele disse, sem contexto nenhum: Você lembra quando a gente foi pescar com o pai naquele sítio em Mairiporã? Você tinha uns 8 anos? Lembro, eu disse com cuidado. Você chorou porque prendeu o anzol num galho e perdeu a isca toda. Lembro, mais silêncio. A mãe guardava a foto dessa pescaria no álbum verde, ele disse. Ainda guarda. Ela estava na gaveta do criado mudo dela. Outra pausa longa. Depois, certo, a Vivi tá me chamando. Até mais. Aquela ligação ficou comigo dias. Rodrigo estava sentindo alguma coisa, uma saudade, um arrependimento, um peso, mas não o suficiente para parar. Nunca é suficiente para parar, até que alguém force a parada. Eu estava forçando a parada. Eles tentaram mais uma vez me humilhar, sem saber que era a última. Foi em maio, num almoço que minha tia Conceição, irmã do meu pai, que não tinha nada a ver com o lado da minha mãe, organizou para a família se reunir. Fui porque minha tia pediu. Rodrigo e Viviane foram. Durante o almoço, Viviane contou para todo mundo que estava cuidando do processo de inventário da dona Helena e que era muito trabalhoso, mas que alguém tinha que fazer. Fez questão de mencionar que estava sendo muito generosa com o processo. A minha prima Fernanda, filha da tia Conceição, me olhou com uma expressão de desconforto. Depois, quando estávamos na cozinha lavando louça, ela me segurou pelo braço. Carla, o que está acontecendo? A Viviane falou umas coisas antes de você chegar que eu fiquei com um frio na barriga. O que ela disse? Que você estava com problemas financeiros e que tinha pedido para abrir mão da herança em troca de um dinheiro à vista. Que foi escolha sua. Respirei fundo. Fernanda, guarda isso que você acabou de me dizer. Pode ser que eu precise de você em algum momento. Ela assentiu, séria. Voltei para a sala. Me sentei. Comi a sobremesa, sorri nas horas certas, e quando Rodrigo me olhou com aquele olhar de quem acha que está no controle da situação, eu sorri para ele também. Faltavam 3 semanas para a audiência no cartório de notas. 3 semanas para tudo mudar. O Dr. Marcos protocolou a contestação do inventário na semana seguinte, alegando fraude documental e apresentando o laudo da doutora Sandra como prova preliminar. Rodrigo recebeu a notificação numa sexta-feira de tarde. Ele me ligou em 30 segundos. Carla, o que você fez? O que eu precisava fazer, Rodrigo? Você está destruindo a família por causa de dinheiro? Eu poderia ter gritado, poderia ter listado tudo. O Natal, o aniversário, o sorriso de Vitória, a assinatura falsificada, a procuração que fizeram a minha mãe assinar quando ela mal conseguia ficar de pé. Mas não. Rodrigo,
Você deveria conversar com seu advogado. E desliguei. 3 dias depois, às 23 horas de uma terça-feira, recebi uma mensagem de Viviane. Carla, a gente pode conversar antes da audiência? Sem advogado, só a família. Não respondi. A audiência estava marcada para uma segunda-feira de junho, às 14 horas, no cartório de notas do bairro, com a presença dos advogados de ambas as partes e a tabeliã responsável pelo processo de inventário. No domingo à noite, não consegui dormir, não de medo, de antecipação. Tinha a sensação de quem passou meses carregando um peso e está prestes a pousar. Levantei às 6 da manhã, tomei café, me vesti com cuidado, blusa azul marinho, calça preta, o sapato de couro que uso quando preciso me sentir firme. Reli os documentos uma última vez. Liguei para a tia Lourdes, que ia chegar por conta própria. Liguei para o Dr. Marcos, que já estava a caminho. Às 13h45, entrei no cartório. Rodrigo e Viviane já estavam lá. Ele estava de terno, mais formal do que eu nunca o tinha visto. Ela estava com um vestido escuro, cabelo preso, expressão de quem preparou algo. O advogado deles, um homem jovem, uns 30 e poucos anos, com o olhar acelerado de quem está nervoso, mas tentando não mostrar, estava ao lado. Quando eu entrei, Viviane se virou, me olhou da cabeça aos pés. Aquele sorriso apareceu no canto dos lábios. Não sorri de volta. Dr. Marcos chegou 2 minutos depois, com a pasta de documentos e com a doutora Sandra ao lado, que ia apresentar o laudo pessoalmente se fosse necessário. Atrás deles, minha tia Lourdes entrou com a postura de quem tem 72 anos e não deve nada a ninguém. Vi a expressão de Rodrigo quando ele viu a minha tia. Alguma coisa passou pelo rosto dele, surpresa talvez. Um cálculo sendo refeito. A tabeliã, uma mulher de uns 50 anos com óculos bifocais e voz tranquila, que transmitia uma autoridade natural, abriu a sessão às 14 horas em ponto. Este ato tem por objetivo dar seguimento ao inventário extrajudicial referente ao espólio de Helena Aparecida Medeiros. Foram apresentadas contestações por parte de uma das herdeiras, com alegações de vício documental. Vamos ouvir as partes. O advogado de Rodrigo falou primeiro. Apresentou os documentos, incluindo o instrumento de cessão com a assinatura que eu teria feito. Argumentou que o processo era regular, que minha irmã tinha concordado voluntariamente, que a contestação era uma tentativa de rever uma decisão que eu mesma tinha tomado. Viviane ficava olhando para mim durante o discurso. Eu olhava para a mesa. Quando chegou a vez do Dr. Marcos, ele abriu a pasta com a calma de quem não precisa se apressar, porque as provas falam por si mesmas. Excelência, ele disse, se dirigindo à tabeliã. Vamos começar pelo laudo grafotécnico. Colocou o documento na mesa. A tabeliã leu. O advogado de Rodrigo se inclinou para ler também. Vi a cor do rosto dele mudar. Este laudo, produzido pela doutora Sandra Calisto, perita registrada no Instituto de Criminalística com 28 anos de experiência, atesta com grau de certeza técnica que a assinatura constante no instrumento de cessão de direitos hereditários não pertence à herdeira Carla Medeiros Santos. Dr. Marcos falou devagar, sem drama, porque não precisava de drama. A perita está presente e pode responder qualquer questionamento técnico. A doutora Sandra assentiu, com a tranquilidade de quem já fez isso centenas de vezes. O advogado adversário pediu um momento para conversar com seu cliente. A tabeliã concedeu 5 minutos. Durante esses 5 minutos, não olhei para Rodrigo, não olhei para Viviane, olhei para a parede. Ouvia, baixinho, os sussurros deles no canto da sala. Isso não estava no que você me disse. Calma, a gente pode. Não tem como contornar um laudo, Viviane. Mas se a gente... Não. A tabeliã chamou de volta às 14h22. Podemos continuar? O Dr. Marcos colocou o segundo documento na mesa. Este é o extrato bancário da conta de Dona Helena, referente ao período de setembro a dezembro, do ano anterior ao seu falecimento. Ele apontou para uma linha. Neste período foram realizadas 3 transferências para a conta conjunta do Sr. Rodrigo Medeiros e sua esposa, totalizando R$67 mil. As transferências foram feitas sem contrapartida documentada e sem comunicação à outra herdeira. Rodrigo levantou levemente da cadeira. Minha mãe fez essas transferências voluntariamente. Com certeza será esclarecido, Dr. Marcos disse, ainda calmo. O terceiro documento é uma declaração juramentada da senhora Lourdes Aparecida de Souza, irmã da falecida, atestando que Dona Helena, 3 dias antes de seu falecimento, expressou arrependimento por ter assinado documentos sob pressão e manifestou o desejo de revogar a procuração concedida ao seu filho Rodrigo. Minha tia Lourdes, sentada ao meu lado, ficou imóvel.
mas eu vi, no canto do olho, que ela tinha as mãos unidas sobre a bolsa com força. Foi aí que Viviane falou pela primeira vez. Isso é mentira! A voz saiu diferente do normal. Mais alta, menos controlada. A Lourdes nunca gostou de mim. Ela está inventando isso para... Viviane! A voz da tabeliã cortou o ar como uma tesoura. A senhora não tem a palavra. Silêncio. Vi Rodrigo colocar a mão no joelho de Viviane. Ela sacudiu a mão dele. Naquele momento, pela primeira vez, eu vi a fissura. Aquela coisa que eles tinham construído juntos. Aquela parceria calculada, começando a rachar de dentro para fora. Há mais? A tabeliã perguntou ao Dr. Marcos. Uma última coisa. Ele colocou o quarto documento na mesa. Este é o registro de ocorrência feito pela herdeira Carla Medeiros Santos junto à Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, formalizado na semana passada, com base nos elementos de falsificação identificados. O processo criminal está em andamento em paralelo a este procedimento. O advogado de Rodrigo fechou os olhos por um segundo. A tabeliã leu todos os documentos em silêncio por alguns minutos. Depois tirou os óculos, limpou as lentes com um pano, colocou de volta. Com base nas provas apresentadas, ela disse, este cartório não pode dar prosseguimento ao inventário extrajudicial nos termos propostos. O instrumento de cessão está sob questionamento técnico fundado e há indícios de irregularidades que demandam apuração. O processo será suspenso e encaminhado ao Ministério Público para avaliação das circunstâncias. Rodrigo ficou pálido. Viviane olhou para mim. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, não havia sorriso nenhum no rosto dela. Eu a olhei de volta, não com raiva, não com triunfo, com a calma de quem passou anos se preparando para esse momento sem saber que estava se preparando. Alguma das partes tem algo mais a acrescentar? A tabeliã perguntou. Ninguém falou. Está encerrada a sessão. Saí do cartório com o Dr. Marcos e a tia Lourdes. Na calçada, minha tia me abraçou sem dizer nada. Ficamos assim por uns 30 segundos. Quando me afastei, vi Rodrigo e Viviane saindo pela porta lateral, sem olhar para mim. O advogado deles estava ao lado deles falando rápido, gesticulando, provavelmente explicando o tamanho do problema em que tinham se metido. Era isso. Era aqui. O ponto de virada que eu não sabia que estava buscando havia anos, mas ainda faltava uma camada, porque sempre falta uma camada. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela família da maneira que notícias sempre se espalham, de telefonema em telefonema, com acréscimos a cada versão. A tia Conceição me ligou na quarta-feira de manhã. Carla, o Rodrigo me ligou ontem à noite dizendo que você estava perseguindo ele, que você tinha contratado pessoas para destruir o casamento dele. Eu precisava ouvir de você. Contei a ela o que tinha acontecido, sem dramatizar, só os fatos, o documento, a assinatura, o laudo, a audiência. Silêncio do outro lado. Meu Deus, ela disse finalmente. A minha prima Fernanda, a mesma que tinha me dito o que Viviane falou no almoço, me mandou mensagem no dia seguinte. Carla, falei com a minha mãe. Se você precisar do meu depoimento sobre o que a Viviane disse, pode contar comigo. Rodrigo tentou me ligar 4 vezes na semana seguinte. Não atendi nenhuma. Na 5ª ligação, deixou uma mensagem. Carla, a gente precisa conversar. Isso tá saindo do controle. A Vivi está com a advogada dela agora, separado. Eu preciso falar com você antes que fique pior. Separado. A advogada dela. Separado da advogada dele. Devolvi a ligação depois de conversar com o Dr. Marcos, que me orientou sobre o que eu podia e não podia dizer. Rodrigo, se você quiser conversar, você conversa com o meu advogado. Carla, pelo amor de Deus, não precisa ser assim. Precisa. Até mais. Durante aqueles dias de espera, havia um aspecto de tudo isso que eu não conseguia tirar da cabeça. Como Viviane tinha conseguido a minha assinatura para falsificar. Precisava de uma amostra. Precisava estudar. E isso significava que ela tinha tido acesso a algum documento meu. Provavelmente algo que eu tinha deixado na casa da minha mãe em algum momento, sem pensar, porque era a casa da minha mãe e eu não precisava pensar nessas coisas. Procurei na memória. Havia uma cópia do meu RG, que eu tinha deixado junto com outros documentos da família, numa caixa no armário da minha mãe, para caso de emergência. Havia um contrato antigo de aluguel que a minha mãe tinha guardado por precaução. Havia um recibo de uma reforma que eu tinha feito no apartamento alguns anos atrás. 3 oportunidades. 3 momentos em que eu tinha assinado algo naquela casa. Contei isso ao Dr. Marcos. Ele anotou. E quando os investigadores começaram a trabalhar no caso criminal, esse detalhe fez parte da linha do tempo que eles construíram. Ela tinha passado anos dentro daquela casa, construindo confiança, cultivando a gratidão da minha mãe. E em algum momento,
Lá pelo final de 2022, quando ficou claro que minha mãe estava doente e que a janela estava se fechando, tinha ativado o plano. A investigação criminal que corria em paralelo ao inventário foi onde as coisas foram se tornando mais claras e mais sombrias do que eu esperava. O delegado responsável pelo caso, ao analisar os documentos, identificou um padrão que eu não tinha visto. A procuração que minha mãe assinou, segundo o laudo do IML que foi requisitado, tinha sido assinada quando ela já estava em um estado de capacidade cognitiva reduzida pela medicação de quimioterapia. Isso, tecnicamente, invalidava o ato jurídico. Mas havia mais. O advogado de Rodrigo, aquele jovem do terno que tinha ficado pálido na audiência, foi chamado a depor. E foi aí que surgiu a informação que mudou tudo. Ele revelou que a minuta do instrumento de cessão, incluindo a assinatura falsificada, não tinha sido preparada por ele. Ele tinha recebido o documento pronto, já assinado, e tinha assumido que era legítimo. Ele não sabia da falsificação. Alguém tinha preparado aquele documento antes de levar para o advogado. Alguém com acesso à minha assinatura, com tempo para praticar, com motivação para fazer isso funcionar. Quando o Dr. Marcos me ligou com essa informação, fiquei em silêncio por um momento. O advogado cooperou? Completamente. Ele está cooperando como testemunha. Não era do interesse dele ser responsabilizado por algo que não fez. Perguntei o que mais estava vindo à tona. E aí foi que ele me contou. Os investigadores, ao analisar o histórico de Viviane, encontraram algo que ninguém na família sabia. Antes de casar com Rodrigo, ela tinha sido casada por 3 anos com um homem chamado Eduardo Ferreira, em Campinas. O casamento havia terminado em separação litigiosa. E no processo de separação, Eduardo tinha acusado Viviane de fazer exatamente a mesma coisa: manipular documentos financeiros, forjar uma procuração, tentar tomar o apartamento que era dele antes do casamento. O processo tinha sido arquivado por falta de provas técnicas na época, mas existia. Estava registrado, e agora, com o laudo da doutora Sandra e com o processo criminal aberto no meu caso, a promotoria tinha base para reavaliar o caso anterior. Viviane tinha feito isso antes. Não era um erro de julgamento. Não era uma situação que tinha saído do controle. Era um método. Ela tinha chegado perto de Rodrigo, de minha família, com um plano, com um histórico. Quando o doutor Marcos terminou de me contar, eu precisei sentar. Pensei na minha mãe. No quanto ela devia ter se sentido confusa, pressionada, nos últimos meses. No quanto ela tinha tentado dizer algo está errado e não tinha conseguido, porque estava fraca, porque tinha medo de magoar o filho, porque tinha passado a vida inteira achando que manter a paz era mais importante do que defender a verdade. E eu pensei no Rodrigo, no menino de 16 anos que tinha assumido o papel de homem da casa depois que meu pai morreu. No quanto ele tinha sido moldado para acreditar que tinha o direito de decidir tudo, e no quanto Viviane tinha enxergado esse eixo fraco nele e construído tudo em cima disso. Eu ainda sentia raiva, mas agora eu também sentia algo que é mais difícil de descrever. Uma tristeza enorme por um irmão que virou alguém que eu não reconhecia, moldado por 10 anos por alguém que tinha escolhido ele como instrumento de um plano. Ele não era inocente, não completamente, mas ele também não era só o vilão. A segunda reviravolta chegou numa terça-feira de setembro, 4 meses depois da audiência no cartório. O Dr. Marcos me ligou às 19 horas. Pedia para que eu não estivesse dirigindo. Carla, o Ministério Público denunciou a Viviane por falsidade ideológica e fraude documental. Com base no laudo grafotécnico, nos depoimentos e na descoberta do processo anterior em Campinas, há material suficiente para o processo criminal. Rodrigo também foi incluído como réu, por conivência, mas com possibilidade de acordo de não persecução se ele colaborar como testemunha. Fiquei em silêncio. Há mais uma coisa, ele disse. A investigação identificou que as transferências bancárias da conta da sua mãe, os R$67 mil que mencionamos na audiência, foram feitas com a procuração viciada. O Ministério Público está pedindo a devolução integral ao espólio, com correção monetária. Isso significa que essa quantia vai entrar no inventário e ser dividida de forma igualitária. R$67 mil, mais o apartamento, mais a conta bancária da minha mãe, que tinha R$23 mil no momento do falecimento. Tudo aquilo que eles tinham tentado me tirar estava voltando para a mesa de forma legal, documentada, com o peso do Ministério Público atrás. Rodrigo aceitou cooperar? Perguntei. O advogado dele está negociando. Mas sim, parece que sim.
Desliguei. Fui até a janela. Olhei para a rua lá embaixo. Carros, pessoas, a vida normal de uma noite de terça-feira em São Paulo. Pensei em tudo que tinha levado a esse momento. Pensei na minha mãe no sofá de veludo verde, com a expressão de quem foi convocada para uma reunião que não pediu. Ela teria gostado de saber disso? Teria sentido alívio? Ou só tristeza? Não sei. Não vou saber nunca. Mas sei que ela me ligou, 3 dias antes de morrer, às 2 da manhã, com a voz cansada de quimioterapia, e disse: Carla, eu te amo muito. Você sempre foi minha mais presente. Não entendi o peso daquelas palavras na época. Agora entendo. Ela estava me dizendo adeus. Mas estava me dizendo outra coisa também. Ela sabia quem tinha ficado. Hoje, 1 ano e 3 meses depois da audiência no cartório, as coisas estão assim. Viviane está sendo processada criminalmente. O julgamento ainda não tem data definida, mas o processo está em andamento. O advogado dela, que ela contratou separado do de Rodrigo, apresentou uma defesa que o Dr. Marcos classifica como esperançosa para ela, mas fraca para o tribunal. Em outras palavras, ela vai ter que responder. O caso anterior de Campinas foi reaberto pela promotoria local, com base nos elementos do meu processo. Eduardo Ferreira, o ex-marido dela, foi ouvido novamente. Não sei os detalhes do que ele disse, mas o Dr. Marcos me informou que o depoimento foi substancial. Rodrigo fechou acordo com o Ministério Público. Ele vai depor contra Viviane em troca da suspensão condicional do processo contra ele, o que significa que, se ele cumprir as condições e não reincidir, o processo dele é arquivado. Não é a punição que eu achava que ele merecia, mas é a consequência que ele escolheu. Eles se separaram em agosto. Eu não fiquei sabendo por ele. Fiquei sabendo pela tia Conceição, que soube pela minha prima Fernanda, que viu a mudança de status de Viviane no Instagram. Quanto à herança, o inventário foi retomado com os documentos originais válidos. O apartamento da minha mãe, R$ 430 mil, pelo valor atual de mercado, vai ser dividido igualitariamente entre mim e Rodrigo. Os 67 00 das transferências foram devolvidos ao espólio e entram no rateio. A conta bancária da minha mãe, mais os bens móveis do apartamento, completam o inventário. A minha parte resultante é de aproximadamente R$ 265 mil. Não vou usar esse dinheiro para comprar o apartamento. Quero investir, quero opções, quero que esse dinheiro me dê liberdade, não raízes em memórias dolorosas. Quem pediu desculpas? Rodrigo, uma vez, por mensagem, o que achei covarde, mas recebi. A mensagem era curta. Carla, eu errei. Não vou ficar te pedindo perdão toda hora porque sei que não é assim que funciona, mas quero que você saiba que eu sei que errei. Não respondi imediatamente. 3 dias depois respondi. Eu sei que você sabe. É o que tenho. Viviane não pediu desculpas. Nunca vai pedir. Minha tia Lourdes me liga toda domingo. Sempre tem biscoito de polvilho. O que essa experiência me fez? Abriu alguma coisa em mim que eu não sabia que estava fechada. Durante anos eu acomodei as coisas. Deixei passar. Achava que manter a paz era um valor em si mesmo, que silêncio era maturidade, que absorver a dor dos outros era um sinal de força. Aprendi da forma mais dura possível que silêncio sem limites não é maturidade, é permissão. E que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por uma situação é recusar-se a normalizar o que não é normal. Cortei o contato com Rodrigo, não de forma dramática. Não houve cena, não houve discurso. Simplesmente parei de buscar a relação. Parei de ligar nos aniversários. Parei de aparecer em eventos de família onde ele estivesse. Se um dia ele quiser reconstruir alguma coisa, vai ter que ser com ações, não com mensagem de texto. Aprendi que provas não são paranoia. Guardar e-mails, fotografar documentos, anotar datas e falas, isso não é desconfiança patológica, é responsabilidade pessoal. Você não deveria precisar fazer isso com a sua própria família. Mas se você está lendo isso e sente que algo não está certo, comece agora, não amanhã. Agora. Aprendi que dinheiro revela caráter melhor do que qualquer outra coisa. Não porque dinheiro seja o que importa, mas porque quando há algo em jogo, as pessoas mostram exatamente quem são. Viviane mostrou quem era. Rodrigo também mostrou. E minha mãe mostrou, da forma que conseguiu, nas últimas semanas de vida. Aprendi que luto e raiva podem coexistir. Eu amava minha mãe profundamente e, ao mesmo tempo, me pergunto por que ela não foi mais firme, por que ela cedeu tanto para o Rodrigo, por que ela assinou papéis que não deveria ter assinado. Essas perguntas não têm resposta, mas eu consigo ter as duas coisas ao mesmo tempo, o amor e a frustração, sem que um anule o outro. Isso também é maturidade. Há dias em que acordo
e ainda sinto o peso daquilo tudo. A sensação de que as pessoas que deveriam ser meu porto seguro eram, na verdade, uma tempestade disfarçada de mar calmo. Isso não passa rápido. Não existe um momento em que você acorda e está curada, leve, sem cicatriz. A cicatriz fica. O que muda é que você aprende a olhar para ela sem precisar esconder o braço. Fiz terapia durante todo esse período. Comecei 2 meses antes da audiência e continuo até hoje. Minha terapeuta, a doutora Beatriz, me disse uma vez: Carla, você passou anos tentando merecer o amor de pessoas que já tinham decidido que você não ia receber. Isso não é um defeito seu. É um padrão que você aprendeu na infância e agora está desaprendendo. Desaprender é mais difícil do que aprender, mas é possível. E aprendi. Isso é o mais difícil de colocar em palavras, que família não é uma categoria automática de segurança. Família pode ser quem te humilha na frente de todo mundo e ainda acha que está te protegendo. Pode ser quem falsifica a sua assinatura e dorme tranquilo. Pode ser quem compra buffet de casamento com o dinheiro da sua mãe aposentada e nem agradece. Família também pode ser uma tia de 72 anos que atravessa São Paulo de Santo André numa quinta-feira para te dar informação crucial e depois senta com você no banco de testemunhas sem tremer. Você escolhe qual das duas vai definir o que a palavra significa para você. Tem uma coisa que eu fico pensando desde que tudo isso terminou. Ou pelo menos desde que chegou a esse ponto onde eu consigo respirar de novo. Minha mãe passou a vida inteira tentando fazer todo mundo feliz. Esse era o sonho dela. Não para ela mesma, mas para nós. Uma família unida, um Natal cheio, o sofá de veludo verde no centro de tudo. Ela teria horror ao que aconteceu. Teria ficado devastada de saber que os filhos foram parar em cartório, em delegacia, em tribunal. Mas também sei que, no fundo, nos 3 dias antes de morrer, quando ainda conseguia pensar com clareza, ela percebeu algo. E a coisa que ela percebeu, ela me disse de um jeito torto, numa ligação de madrugada: você sempre foi minha mais presente. Ela não estava falando só de presença física, estava falando de quem ela via quando olhava. Se você está passando por algo parecido com o que eu passei, se tem alguém na sua família que te diminui, te exclui, te faz sentir que você é menos do que os outros, eu não vou te dizer que é fácil. Não é. Não vou te dizer que termina bem para todo mundo. Não termina. Mas vou te dizer o que aprendi. O primeiro passo não é o confronto. É a documentação. É a conversa com um profissional. É o fortalecimento silencioso que ninguém percebe porque eles estão ocupados demais se achando seguros. Silêncio, às vezes, não é fraqueza. É planejamento. E quando a hora certa chegar, você vai saber. O coração acelera. A clareza aparece e você vai ter a pasta de documentos, o advogado ao seu lado, a tia que atravessa a cidade para sentar ao seu lado. E vai ser suficiente. Se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você se viu em mim, ou em alguém que você conhece, ou numa situação que você ainda não conseguiu resolver, deixa aquele like agora. Cada like é uma forma de dizer que histórias de superação importam, que contar a verdade importa, que as pessoas que passam por isso merecem ser ouvidas. Se você quer mais relatos como esse, histórias reais de gente que não aceitou ser pisada, que reuniu provas, que foi calma quando queria gritar e que viu a virada acontecer, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Eu trago um novo relato toda semana. Agora me conta nos comentários, o que você teria feito diferente? Você teria confrontado antes ou teria esperado como eu esperei? Tem alguém na sua família que te desrespeita e você ainda não encontrou o caminho para reagir? Escreve aqui embaixo, sem julgamento. Às vezes escrever já é o primeiro passo para organizar o que está bagunçado por dentro. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que tudo bem colocar limites, mesmo que seja com família. Especialmente quando é com família. Você pode estar dando para alguém a coragem que ele ou ela ainda está procurando. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que o marido estava escondendo patrimônio há 15 anos. E como uma folha de papel que ela achou por acidente, mudou tudo. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por ter ouvido. A sua presença, nessa tela, nesse momento, importa de verdade. Até o próximo relato.